Então, boa noite a todos. Vamos começar agora, meu nome é Matheus, né? O estudo da noite, onde eu vou fazer a página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Começar fazendo a leitura do lição 89. O fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu, de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus, capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil neste particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então, com essa bela página de Emmanuel, né? Vamos agora elevar nosso pensamento a Deus, Jesus, toda a espiritualidade amiga que está aqui presente conosco, para agradecer, né, mais uma oportunidade essa noite de estudo, mais esse dia abençoado, que a gente possa ter uma noite tranquila, né, no nosso estudo, na nossa palestra, que a espiritualidade amiga possa estar nos acompanhando, que ocorra tudo em clima de paz, calma. Agradecer por poder ter essa doutrina nas nossas vidas, para a gente poder aprender, para a gente poder crescer com ela, que a gente possa absorver o máximo possível de informação, de conhecimento, e ter sabedoria, né, no nosso dia a dia, na nossa vivência, né, na sociedade, que a gente possa cada vez mais melhorar nosso entendimento e, consequentemente, nossas ações, fazer com que a nossa sociedade, em geral, também evolua junto, né, dando nossos exemplos. Com isso, é só agradecer mesmo a Deus mais essa oportunidade, mais seja difícil o momento que a gente está vivendo, mas a gente tem essa tecnologia também que pode nos ajudar, a gente está levando para mais gente ainda essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, e que tenhamos uma noite tranquila de estudo. Muito obrigado, senhor. Amém. Então, agora, vou apresentar, né, o nosso amigo que vai fazer a palestra da noite, é o Marcos Emário. Ele é do grupo de estudos espíritas Seara de Luz, que vai fazer a palestra cujo tema é a Educação da Nova Era, da Nova Geração da Visão Espírita, do Rio de Janeiro. Então, agora passa a palavra a ele. Muito obrigado, Matheus. A todos do Centro Espírita Irmã Sheila, prazer estar conversando com vocês, aproveitando estas nossas ferramentas da internet. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que até o final nós possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor que são tão necessárias nesta nossa existência terrena. O tema é bem profundo, vasto, importante, e o Espiritismo tem muito a dizer em relação à educação das novas gerações, essa nova geração que está chegando através das portas da reencarnação e que não tem apenas a ver com o nosso presente,
mas também com o nosso futuro. E por ser um tema profundo, muito importante, eu já estou abrindo aqui a todos os internautas, todos aqueles que estarão nos acompanhando, para que possam fazer perguntas. Então, nós vamos dividir aqui o nosso estudo em 2 tempos. No primeiro tempo, eu vou fazer uma abordagem teórica, uma mini palestra sobre essa questão da educação com o Espiritismo, e, na sequência, vou, então, responder as perguntas que forem feitas dentro desse tema. Então, estamos combinados? Vamos trabalhar, então, assim, e as perguntas vão surgindo e elas vão vir aqui para a tela depois, e nós vamos, então, com o maior prazer, com a maior alegria, responder, então, as perguntas, as dúvidas, porque quando falamos de educação, tanto para pais quanto para professores, sempre existem dúvidas, há muito que se conversar, ainda mais quando olhamos a criança como uma alma imortal, essa alma ou espírito reencarnado. Então, nós temos muito realmente que conversar. E nós vamos iniciar trazendo Allan Kardec, o nosso codificador, a quem tanto devemos pelo surgimento do Espiritismo, e vamos pegar a última pergunta do Livro dos Espíritos, e usando um termo bem moderno, nós vamos linkar a pergunta e a resposta dada pela espiritualidade com o último capítulo da obra A Gênese. Mas vamos por partes. Vamos, então, recordar aqui essa questão 1019, que é a última questão do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? É uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas, diante da violência, da corrupção, da injustiça, enfim, diante de tantos males que nós ainda estamos vivendo, muitas pessoas têm dúvida se a humanidade tem jeito, se a nossa humanidade realmente um dia vai entrar no chamado mundo de regeneração. Será possível que o bem, a ética, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, será possível que um dia elas reinem na sociedade humana, vão reger as nossas relações interpessoais? É uma dúvida natural que ocorre às pessoas, mesmo sendo espiritualistas. Naturalmente que não é uma dúvida para nós espíritas, porque nós compreendemos a lei do progresso, ou lei de evolução, e sabemos que com o tempo isso vai acontecer. Mesmo assim, podemos ainda fazer uma subpergunta: mas como o bem conseguirá predominar sobre o mal e trazer felicidade, trazer paz para a humanidade? Quem responde a Allan Kardec é o espírito São Luís, que era o mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris. E eu vou aqui destacar somente o início da resposta que ele dá. O primeiro parágrafo, onde São Luís diz o seguinte, abrindo aspas: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Fechando aspas, esse é o início da resposta do Espírito São Luís a Allan Kardec. E ele deixa muito claro que nós temos um imenso trabalho a realizar. Combater o orgulho e o egoísmo, as duas grandes chagas morais do ser humano,
e, portanto, da humanidade. Esse combate só pode ser feito através da educação. É disso que nós precisamos nos conscientizar. Porque o Espiritismo é doutrina de educação da alma imortal que todos nós somos. E somos seres não apenas imortais, mas integrais. Porque todos nós somos dotados de inteligência e de sentimento. Nós viemos desviando a educação e a transformando em instrução. Nós estamos muito dedicados, tanto na família, quanto principalmente na escola, ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento intelectual das crianças e dos adolescentes, quando deveríamos estar preocupados também com o desenvolvimento emocional da nova geração, que anda lotando os consultórios dos terapeutas ou mesmo dos neurologistas, porque é um tal de considerar que as crianças são hiperativas ou têm transtornos de déficit de atenção e assim por diante, onde muitas vezes elas necessitam apenas de educação, ou seja, precisam aprender a respeitar limites, precisam aprender a respeitar o direito dos outros, precisam aprender a ser responsáveis, e assim por diante. E aí nós entramos num campo vasto, que é o que Allan Kardec chamava de educação moral, que é a arte de desenvolver, de formar o caráter, corrigindo as más tendências que, porventura, o espírito ainda esteja trazendo e potencializando as suas virtudes. Porque todos nós temos virtudes. E essas virtudes estão num determinado grau de desenvolvimento. Ou seja, todos nós somos dotados de paciência, de bondade, de caridade, de fraternidade, e assim por diante. Cada um no seu grau de desenvolvimento. Compete à educação propiciar um desenvolvimento cada vez maior para que, finalmente, nos transformemos em homens e mulheres de bem. Esse é o grande objetivo do trabalho da educação e é também o objetivo do Espiritismo. Só que o Espiritismo coloca esse objetivo além da vida terrena, material, além do nascer, viver e morrer. Porque a mensagem espírita é de imortalidade da alma, é da existência da vida futura, no mundo espiritual e depois numa nova encarnação. E eis aqui uma questão de grande importância: a reencarnação. Vamos pensar um pouco. Nós estamos aqui presentemente encarnados, mas sabemos que mais dia, menos dia, nossa morte chegará. E sabemos que a morte é apenas a porta de reentrada no mundo espiritual. Vamos abandonar este corpo orgânico e, através do corpo espiritual, que é o perispírito, nós vamos então voltar a viver plenamente a vida espiritual. E também sabemos, é um dos pilares do espiritismo, que passado um tempo, maior ou menor, na parte espiritual, nós teremos que reencarnar. Por quê? Porque a finalidade da reencarnação é nos colocar em prova, é também nos propiciar uma missão dentro do contexto divino da lei de evolução. Então nós sabemos, nós temos consciência disso enquanto espíritas, que nós ainda necessitamos de algumas reencarnações aqui na Terra. Que paz nós queremos ter no futuro? Que família
nós queremos que nos absorva, que nos receba. Que organização social nós queremos encontrar quando aqui retornarmos? Estamos pensando nisso? Se não estamos, precisamos. E seriamente. Porque a reencarnação não é uma brincadeira. Então nós temos que pensar. E quem vai nos receber quando retornarmos? Talvez esta nova geração que aí está. Ou se não for ela, a geração que virá logo após ela. Se estivermos bem educando esta nova geração, não teremos problemas. Mas se não estamos educando, se não estamos dando a formação do caráter, o desenvolvimento das virtudes, se não estamos nos esforçando em dar bons exemplos, temos que começar a ficar preocupados com o nosso futuro e o futuro da humanidade. Esta semana, fiquei sabendo de uma cena que vai nos fazer pensar. A cena aconteceu num shopping, na praça de alimentação do shopping. Um casal amigo estava me relatando que foi ao shopping, com todos os cuidados que se devem tomar diante da atual pandemia do novo coronavírus, e quando estavam sentados para fazer um lanche na praça de alimentação, ouviram, numa mesa ao lado, que estava também um pequeno grupo familiar, um garoto de aproximadamente seus 8 anos de idade, conversando com a mãe e dizendo assim: mãe, eu acho que eu sou o pior filho do mundo. E a mãe, então, pega de surpresa, olhou para ele e perguntou: mas por que você acha isso? Porque meu pai me dá praticamente 100 broncas por dia. Meu pai está sempre me criticando. Meu pai nunca tem tempo para mim. Meu pai mal me abraça. Então, se eu sou tão criticado, levo tantas broncas, e vocês vivem dizendo que se eu continuar desse jeito não serei nada no futuro, eu acho que eu sou o pior filho do mundo, não é mesmo? Ao ouvirmos esse relato, nós começamos a pensar: por que isso está acontecendo? Será que aqueles que nós dizemos amar, eles são realmente a nossa prioridade de vida? E quem são esses? Nossos filhos. E, se nos colocarmos no lugar dos professores, nossos alunos. E eles precisam ser a nossa prioridade. Prioridade não é o smartphone, a rede social, o aplicativo de mensagem instantânea, o passeio no shopping, e assim por diante. Prioridade é o ser humano que está conosco e que nós recebemos para amá-lo, para bem orientá-lo. Aliás, aqui nos faz recordar a questão 582 do Livro dos Espíritos. E como eu estou aqui com o livro às mãos, então vamos lá direto a essa questão para não termos que falar aqui de cabeça. Vamos lá, então. Questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E a resposta dos Espíritos é, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Eles facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Mas aos que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena,
e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Questão 582 de O Livro dos Espíritos. Puxão de orelha em todos nós. É missão dos pais educar os filhos, que na verdade não são filhos deles, mas filhos de Deus, mas é missão dos pais educá-los, corrigi-los, ligá-los a Deus. Caso os filhos se desvirtuem, se desviem, então peguem o bom caminho, não se moralizem, a culpa recai sobre os pais. Isso é da lei divina. E os pais terão que arcar com as consequências disso. E o que nós temos assistido, muito mesmo, são pais totalmente despreocupados com a educação moral dos seus filhos. Desligados de dar bons exemplos a eles. Podem ver um noticiário e se escandalizarem com notícias de corrupção nos altos escalões governamentais. Mas não se preocupam em fazer do discurso atos dignos para que seus filhos vejam. Pelo contrário, surgindo oportunidade, vão ganhar vantagem. Dar o famoso jeitinho brasileiro, e por que não? Corromper e se deixar corromper em pequenas coisas, em pouca escala, mas e se estiverem num patamar social maior? Isso vai crescer. Não basta criticar os outros, a estrutura governamental da sociedade. É preciso trabalhar para modificá-la, para transformá-la para melhor. Mas isso só pode acontecer se eu me educar. Se eu realizar comigo a educação moral. Se eu me considerar esse espírito imortal e integral. E combater em mim os vícios, principalmente morais, os vícios de caráter, para que os meus filhos possam me ver como bom exemplo. Se eu for professor, professora, tem que tomar cuidado, porque as crianças e os adolescentes que estão comigo são seres humanos, espíritos reencarnados, que pensam e sentem. E eu preciso tomar cuidado com as minhas falas, os meus exemplos, dentro e fora da escola. O professor deve ser também um educador de almas, assim como os pais. E essa visão é o que o Espiritismo nos traz. E mostrando que se realmente nos dedicarmos a essa educação da nova geração, essa nova geração será então mais ética, mais solidária, mais fraterna, portanto, menos corrupta, menos violenta, e que vai, aos poucos, modificar as leis, as ações sociais, e teremos uma geração que vai pensar mais no bem coletivo do que no bem individual. Hoje nós estamos vivendo uma geração que está individualista, imediatista, egoísta, que defende interesses pessoais ou de grupos de seu próprio interesse. E nós precisamos transformar isso. Como vamos fazer? Pela educação. Mas como lembra Allan Kardec também em O Livro dos Espíritos, essa educação não pode ser simplesmente teórica. Tem que ser uma educação pela experiência, pela prática, pela vivência. Que, aliás, os educadores, principalmente da primeira metade do século XX, conhecidos como educadores escola-novistas, ou educadores da Escola Nova, como John Dewey, Celestin Freinet, Maria Montessori, e aí vamos colocar brasileiros aí também, a Anísio Teixeira,
Anália Franco, a grande dama da educação brasileira, espírita, Eurípides Barçanufo, esse nosso querido, grande educador espírita lá de Sacramento, em Minas Gerais, todos eles já falavam isso, da necessidade da educação ir além da teoria. Precisamos deixar que a nova geração tenha a própria experiência. E aí nós podemos, então, trabalhar vivências de solidariedade, práticas de bondade, e como espíritas, levar as crianças ao centro espírita e para que elas tenham contato com essa nossa realidade de miséria e pobreza que ainda temos no Brasil, para que aprendam na prática a realização da caridade e que se movimentem na sequência não para perpetuar a assistência social, não, mas para, através da educação, tirar essa população dessa situação e que ela possa, então, ter uma vida mais digna e não depender mais do auxílio de terceiros, como hoje acontece, porque nós temos uma vasta gama da população brasileira que é praticamente totalmente dependente de auxílios de ordem governamental, da área social, e auxílios dos centros espíritas, das igrejas, de uma forma geral, nessa distribuição de bolsas de mantimentos, agasalhos, roupas, medicamentos, que infelizmente é ainda uma necessidade, que nós não podemos perpetuar. Até quando nós vamos precisar de programas sociais para a população de baixa renda? Até quando nós vamos manter a injustiça social no nosso país? Nós, espíritas, não podemos nos conformar com relação a isso. Então, como prometi, vamos linkar aqui o Livro dos Espíritos com o livro A Gênese, a última obra lançada por Allan Kardec. No último capítulo, que é o capítulo 18, Allan Kardec trabalha a questão da nova geração. E ele abre o item deste capítulo dizendo: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. E o que nós estamos assistindo? Estamos assistindo uma geração afastada do bem. Pelo menos muitos dessa nova geração. O que temos que fazer? Através da educação, levá-los ao bem. Como vamos fazer isso? Nós podemos fazer isso do ponto de vista filosófico, utilizando a educação como uma ferramenta que faz pensar. Vamos dar um exemplo prático aqui. Certa vez compareci a convite de uma escola, aqui no Rio de Janeiro, compareci para realizar uma palestra a adolescentes da favela do Jacarezinho, que é uma comunidade imensa aqui do Rio de Janeiro. Adolescentes esses, que esse colégio, que é um colégio católico, trabalhava com eles em oficinas no contraturno do horário escolar. E fui fazer a palestra para eles, mais aproximadamente 70 adolescentes. E aí, então, fazendo uma atividade com eles, num grupo, ouvi quando um dos adolescentes comentava assim com eles: olha, a única solução que tem para essa violência toda, para essa criminalidade que nós temos aqui no Rio de Janeiro, a única solução é acabar com os criminosos, com os traficantes, com os bandidos. Nós temos que matar todos eles. Eu estava assim passando de grupo em grupo para observar a atividade e as discussões, e parei desse grupo quando eu vi isso. Eu disse: bom, vem cá, meu filho, então a solução para toda essa violência, tráfico de drogas, toda essa criminalidade aqui no Rio de Janeiro é matar todos os criminosos, os traficantes, todos os bandidos? É isso mesmo? É isso mesmo, tio. Porque aí, o que vai acontecer? Só vão sobrar as pessoas de bem, as pessoas boas. E aí vai acabar o problema. Tá, tudo bem, eu já entendi a sua colocação.
Aí eu disse a ele, agora vamos pensar um pouquinho. Você hoje é um adolescente, mas você vai crescer. Muito provavelmente você vai se unir com alguém, você vai casar, e você vai ter filhos. Vamos assim supor aqui, vamos fazer um faz de conta, que lá na frente, um filho seu, apesar dos seus esforços, ele se desvia e entra aí para a criminalidade. Bom, mas aí não tem problema, não é mesmo? Porque aí eu posso chegar lá e matá-lo. Já que ele virou um criminoso. É isso, certo? Aí o jovem parou, pensou um pouco, falou, não, tio, aí não. Mas por que não? Não, porque, tio, ele é meu filho. Sim, mas e daí que ele é seu filho? Qual é o problema? Se ele virou criminoso, segundo aí a sua filosofia, eu tenho que chegar lá e matá-lo. Mas aí eu já não sei. Olha só, meu filho, pensa. O, o bandido, o criminoso, o traficante, ele também é filho de alguém. Todos nós somos filhos de alguém. Todos nós temos pais e mães, ou tivemos, não importa, tá? Então, a questão aqui não é essa. Agora, matar um bandido, matar um criminoso, não é você também incorrer num crime perante a lei brasileira, a lei humana e a lei divina. E será que matando os criminosos isso resolve? Você vem aí da comunidade, você sabe também como é que é isso. Não, quando tem tiroteio, quando tem ações da polícia, né, e traficantes são mortos, o que acontece? Já tem gente para assumir. Pois é. E por isso que isso não para nunca. Mas aí, tio, vamos fazer o quê? Essa é a grande pergunta. E que agora nós vamos discutir no grupão. Certo? Para tentarmos encontrar um bom caminho para isso. E aí, então, você trabalha o fazer pensar. Pensa. Isso é solução? Se isso for aplicado, quais são as consequências? Essa geração precisa pensar para não ser tão imediatista e não olhar as consequências. Então, essa é uma maneira de trabalhar a educação moral. E a outra maneira, que é a forma mais prática, depois que você faz pensar, depois que você realiza as discussões, é ir a campo. Vamos visitar o bairro tal? Vamos nos engajar nesta campanha aqui de auxílio? Vamos ver o que se pode fazer. Vamos receber aqueles que não pertencem à escola, mas que podem vir aqui e ver o nosso trabalho. O que nós podemos fazer para a nossa comunidade? E assim os professores podem engajar os alunos e os pais engajar os filhos nessas ações. E aí, então, nós temos a educação moral sendo realizada pouco a pouco e vamos vendo a nova geração se transformar em ética. Eu tenho aqui as crianças da família e temos uma em especial, que é um espírito rebelde e que gosta muito de dar ordens e não gosta, de maneira alguma, perder nenhum jogo, nenhuma atividade. Tem 6 anos de idade. Ela inventou uma brincadeira, uma menina, e eu estava participando. E na brincadeira você ganhava ponto, perdia ponto, e estávamos lá brincando. E aí então ela errou e perdeu um ponto. Ela não gosta de perder. Então, como ela não gosta de perder, imediatamente ela quis mudar a regra do jogo para ficar a seu favor. Então ele disse a ela, olha, isso não pode, porque regra é regra. Você mesmo estabeleceu as regras do jogo e você tem que aprender. E quando nós fazemos um jogo, nós podemos ganhar, nós podemos também perder, certo? Mas eu não sei o quê. Não, então vamos resolver isso bem fácil. Se você não aceita perder e quer mudar a regra para lhe beneficiar, eu resolvo isso aqui e agora. Aí como é que o senhor vai fazer, tio? Paro de jogar, não jogo mais com você. Então ela parou, pensou rapidinho. Não, então, bem, então tá certo, né? Então eu perdi esse ponto.
esse ponto você perdeu. Mas não quer dizer que você vai perder o jogo. E também se perder o jogo, qual é o problema? Isso aqui é uma brincadeira. Agora, você não pode, a toda hora, querer as coisas só para você e do seu jeito. A vida não é assim. Entendeu? Então, vamos continuar o jogo. E assim nós fomos. E ela teve um aprendizado, que é muito importante. O aprendizado de ser ético. O aprendizado de saber que existem regras. E que é preciso respeitar o direito do outro. E não olhar apenas o seu direito, a sua liberdade. E nós estamos assistindo aí uma geração de adolescentes que só faz o que quer, quando quer e do jeito que quer. Nós não podemos permitir isso. Por isso que no Centro Espírita precisamos trabalhar muito a chamada evangelização ou educação espírita, porque estamos precisando de Jesus nos nossos corações. Nós estamos precisando sensibilizar os nossos sentimentos, sentir o outro, saber conviver com o outro, lembrar que nós somos dependentes uns dos outros, que vivemos em coletividade e precisamos pensar no bem coletivo, que está acima do meu bem, do individual. Por isso, Allan Kardec, no item A Nova Geração, no capítulo 18 de A Gênese, ele afirma que a transformação do mundo, a transformação da humanidade, se dará na medida em que tivermos aqui encarnados espíritos ligados ao bem. Mas nós não podemos ficar esperando que isso aconteça por força da lei divina do progresso. Nós, através do livre-arbítrio, podemos perfeitamente acelerar esse processo. E é o que Deus espera de nós. Mas eu tenho assistido centros espíritas com uma dedicação enorme e, às vezes, quase que exclusiva ao chamado tratamento espiritual. Não tem dependência física para trabalhar com as crianças. Mas, como tem espaço para colocar maca e cama para fazer tratamento espiritual? Não que nós não possamos fazê-lo. Claro que podemos. Faz parte também. É um serviço de apoio e de atendimento às pessoas. Mas o Espiritismo não veio substituir a medicina. Os médiuns não vieram substituir os médicos. E nós precisamos trabalhar o espírito imortal. E não ter um fluxo de 5.000 pessoas por semana no centro, mas que vão lá procurar tratamento para o corpo físico, para a saúde orgânica, sem se transformarem moralmente. Então, nós temos 5.000 pessoas frequentando o centro espírita, mas temos o quê? 100, 200 pessoas efetivamente engajadas e estudando o espiritismo. É desvio de finalidade do centro espírita. É desvio da finalidade do espiritismo, que surgiu na metade do século XIX para realizar a transformação moral da humanidade. Que só pode acontecer quando fizermos a nossa transformação moral, a transformação individual. E educação é isso. Educar não é ensinar. Educar é propiciar as oportunidades de desenvolvimento do educando. Educar não é ensinar geografia, história, matemática, português e assim por diante. Educar é realizar, ou melhor dizendo, é permitir que o educando realize o seu desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual. E nós espíritas sejamos bastante conscientes em relação a isso. Eu estou aqui batendo os olhos aqui nos comentários e lembrando que nós já estamos aqui na reta final, né, e que eu estou às ordens para responder perguntas nesse campo da educação na visão espírita.
né? Então, vocês não precisam ficar apenas assistindo. Podem, a partir de agora, por favor, perguntar. A pergunta vai surgir aqui na tela e nós vamos começar, então, a responder para enriquecer esta nossa live, aqui fazendo essa interação sobre a educação, quer seja no lar, na família, quer seja na escola, que, como disse no início, a visão espírita sobre a educação é muito vasta e profunda. Então, vamos agora aproveitar esse momento, né? E enquanto as perguntas ainda vão entrar, vou aqui fazer mais um destaque do texto de Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele diz aqui, ó, a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, e agora prestemos atenção, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Então, quando as crianças não revelam sentimento inato do bem, apesar de revelar uma grande inteligência, é sinal de alerta. É a hora de educar. E nós podemos ficar impressionados com o nosso filho, nosso neto, sobrinho, enfim, né? Que é a criança de 2, 3 anos de idade, que já sabe lá mexer muito bem no smartphone, já sabe acessar o YouTube na Smart TV, e aí ficamos impressionados, já está pegando as coisas com a maior facilidade. Ótimo, muito bom isso. Mas, a par disso, tem bons instintos? Sabe obedecer? Sabe ter limites? Ou vive tendo birras, briga, bate, dá beliscão? Se isso está acontecendo, não basta admirar essa parte intelectual, da inteligência desenvolvida. Há um problema na área moral. Ou, como querem os educadores, nós temos aí um problema na área do desenvolvimento emocional. E precisamos ter o nosso foco aí. Porque hoje, a família está empurrando isso para a escola e a escola está empurrando para a família. Mas se nem escola nem família fizerem a educação moral, como fica essa nova geração? E como vamos ficar nós? E vamos retornar ao mundo espiritual e como vamos ter que reencarnar e nós vamos ser a nova geração, como, aliás, já fomos. Acredito que todos que estão acompanhando esta live já passaram pela infância, já passaram pela adolescência. Tá? Então, vamos seguir em frente. Olhar a educação com esse olhar espiritualista que o Espiritismo nos dá. Preocupemo-nos em estudar o Espiritismo, aplicá-lo a nós antes de mais nada, sermos bons exemplos para as nossas crianças e jovens. E hoje, começando através da educação moral, a construir o mundo melhor, o mundo de regeneração. Lembrando que está se comentando muito que o mundo de regeneração vai acontecer agora, neste terceiro milênio, e disso nós não temos dúvida. Mas os bons espíritos, os espíritos superiores, não marcam data, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, porque isso é da lei divina. Então, como isso é da lei divina, vamos apenas aqui lembrar que o terceiro milênio, ele vai até o ano de 2999. Nós ainda estamos no ano 2020. O mundo de regeneração pode acontecer mais perto aqui de nós? Pode. Mas pode acontecer só daqui a 100, 200, 300 anos, ou até mais? Pode também. A lei divina não atropela as coisas. Deus espera que façamos a nossa parte. Então, compreendamos que o Espiritismo
é doutrina de educação da alma imortal, integral, e que os espíritos que estão reencarnando necessitam muito receber bons exemplos, necessitam muito serem espiritualizados, moralizados e ganhar autonomia com responsabilidade, pensando no bem coletivo. Façamos esse esforço bem grande no centro espírita, na família e na escola. Que hoje nós temos sistemas de ensino, quando na verdade nós precisamos ter sistemas de educação. Que nós espíritas nos debrucemos na educação nossa, da nova geração, para que então, mais rapidamente, a humanidade se transforme, o bem comece a predominar e possamos gerar paz, felicidade, justiça social na sociedade humana. Bem, era isso que eu tinha a trazer a todos vocês, agradecendo por esta oportunidade de estarmos conversando com Barra Mansa e com o mundo através da internet, e que nós possamos ter oportunidades de reencontros, quem sabe ainda presenciais, mas se isso ainda não for possível, e continuemos com esse nosso relacionamento online, e não desistamos. O espírita é sempre esperançoso. O espírita sabe que mais cedo ou mais tarde as coisas boas vão acontecer. Estejamos sempre com Jesus. É o nosso mestre, é o nosso governador espiritual, é o nosso guia e modelo. E se andarmos com Jesus, como dizia Paulo de Tarso, nada temos a temer. Vamos em frente. E aquilo que não puder ser feito hoje, nós sabemos que a semeadura realizada, ela haverá de frutificar amanhã. Paz em todos os corações. Muito obrigado. Então, nós do Centro Espírita Irmã Sheila agradecemos, né, essa bela palestra do Marcos e Mário, tudo isso que foi falado, que a gente possa ter compreendido ao máximo, né, para cada vez mais a gente ter sabedoria no nosso dia a dia, no nosso comportamento, educação com as crianças, não só os filhos, né, mas aos sobrinhos, né, aos netos, né, todo mundo pode dar exemplo a todo mundo. Vamos agora, então, levar nosso pensamento a Deus, Jesus, novamente, e agradecê-los, né, mais essa oportunidade, nessa noite de estudo, tudo isso que foi falado, que a gente possa ter compreendido, né, o máximo possível, a gente possa ter absorvido esses ensinamentos, possa refletir, pensar nessa detalhe tão importante na nossa vida, que é a educação, né? Foi falado tanto hoje. A gente educar uns aos outros, as crianças. Não tem idade, né? Não passa a idade de ser educado nunca. Não é só criança. Todo mundo pode ser educado, todo mundo pode ter uma nova atitude, né? Um recomeço, aprender. Então, por isso a gente agradece a Deus mais essa oportunidade, mais essa semana que se passou, essa noite de estudo. Espiritualidade também, esteve aqui conosco, nos amparando, de modo que podemos ter um final de noite tranquilo, final de semana tranquilo, uma ótima semana, e semana que vem possamos novamente estar aqui, mais uma noite de estudo. Assim seja, graças a Deus.